trabalhar na escola, né, que não tinha concurso. Na época, eu entrei na escola, fui trabalhar, né, precarizado, como professor, dentro de uma escola, na Zona Sul, a escola José Vieira, a gente via que tinha uma muralha entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador efetivo. Na hora do almoço, que a gente almoçava na escola, ficava, tinha uma mesa que o pessoal dizia, aqui são dos efetivos. Quer dizer, os que eram contratados, tinha outro local para se sentar. Então, essa cultura ela foi cada vez mais desenvolvida, impulsionada, alimentada pelos patrões e governo. Para quê? Para enfraquecer a organização da classe trabalhadora. Então, a gente vive hoje no mundo do trabalho que está uma fragmentação muito grande. E o que é pior, as organizações sindicais, né, poucas organizações sindicais entendem a necessidade dessa unificação. Teve, historicamente, sindicato que cumpriu. Por exemplo, os petroleiros, por exemplo, de Sergipe foi pioneiro em construir o sindicato petroleiro aberto aos trabalhadores precarizados, terceirizados da época, inclusive incorporando na sua direção, nos seus congressos. Mas teve sindicato, por exemplo, petroleiro que demorou a ficha cair, para entender que esses trabalhadores também eram petroleiros. Então, hoje nós vivemos uma situação em que agora com a indústria 4.0, que aí espalha para todo lado essas legislações que começaram já há 30 anos atrás a ser aplicadas, generalizando. Então, cria uma classe trabalhadora extremamente fragmentada, né, precarizada, miserável. Agora, uma contradição, né? Um povo que tem uma formação, que tem um nível de escolaridade superior do que era a classe operária na década de 80. É uma contradição que a gente vive hoje. Então, a gente vê hoje operários com seu custo superior, vê operário com sua pós, né? Coisa que na década de 80 não tinha, eram analfabetos, a grande maioria. Então, é uma classe operária, uma classe trabalhadora extremamente precarizada. E eu não falo só de operário, não. A gente vê, por exemplo, no serviço público, na educação, com a mudança que ocorreu também na formação dos profissionais, nos cursos aligerados, muitos, inclusive, adquiriram a sua licenciatura para ensinar em curso de um ano e meio, de 2 anos, virtuais, né, à distância. Então, isso traz uma debilidade na formação dos profissionais, é evidente. Vocês, antes, na universidade, passavam 4 anos, né, com estágio, e hoje, vocês, nos cursos aligerados, num curso de 1 ano e meio, 2 anos, você não prepara um profissional para se inserir dentro de uma escola. Então, há essa precarização também, e sem falar com os salários pelo chão, né? O que eles dizem do piso mesmo, ou seja, o teto realmente é piso, né? Lá embaixo. Então, é todo um debate que eu acho que nós vivemos aí um grande desafio, né? Para, inclusive, que os sindicatos entendam a necessidade de unificar, de quebrar essa cultura que fragmenta a classe trabalhadora, a divisão, né? A necessidade de união. Não é fácil, né? A necessidade dos sindicatos utilizarem todas as ferramentas para juntarem. Então, se um sindicato faz um encontro de rock, eu acho que foi metalúrgico aí de São José, né? Teve encontro de culturais, do pessoal do rock, ou faz churrasco, jogos de futebol, né? Você tem feito várias iniciativas para tentar juntar, mas isso não é uma coisa necessária só na realidade de hoje. Lá atrás também foi necessário se fazer coisas desse tipo. Eu estava num discurso no Rio de Janeiro, com os metroviários, eles contando um pouco a história do sindicato dos metroviários. Em plena ditadura militar, quando o sindicato surge, eu acho que era João Batista de Oliveira Figueiredo, o general, o presidente, quem controlava o metrô no Rio de Janeiro eram militares. E para eles construírem o agrupamento de trabalhadores, para que depois se transformasse numa associação de sindicatos, eles construíram um bloco de carnaval, que não me parece chamava o Bloco Tatu, né? E a partir desse Bloco Tatu,
eles discutiram, foi avançando e vendo a necessidade de se organizar o seu sindicato, a sua associação, o seu sindicato, a partir desse instrumento de carnaval. E isso é uma tradição dentro do movimento sindical, inclusive aqui no Brasil, com escolas de samba, né? Torcidas de futebol, né? Tudo já foram espaço para tentar desviar as atenções daqueles que queriam reprimir e construir alternativas. Hoje a gente vive uma situação diferente, mas para aglutinar a classe trabalhadora e esse universo de pessoas que muitas vezes se afasta das lutas socialistas, da necessidade de lutar, há uma necessidade muito grande de juntar esse povo. E aí, seja qual for o instrumento. Acho que é. Perfeito, Nando. Você já, inclusive, avançou para falar dos desafios, né? Eu fui colocando aí. Maravilha, maravilha. Essa era exatamente a outra, um pouco de para onde eu debati, e eu acho que é o que interessa um pouco de quem está assistindo, né? Certamente a gente tem muitos ativistas e muitos ativistas aí do movimento sindical popular assistindo, e em todo lugar que o Milanes vai, assim como você falou agora, há sempre uma dúvida, sempre uma pergunta, né? Como é que a gente consegue superar esses obstáculos? Eu acho que você deu vários caminhos aí muito, muito interessantes.